Ouve a Ti pela Tua misericórdia, Senhor, porque eu trouxesse a Tua palavra. E o Senhor sabe, Senhor, que eu sou incapaz de mim mesma, meu Deus querido, mas que o Senhor possa, pela Tua misericórdia, Pai, me usar pela Tua bondade, para falar aquilo qual nós necessitamos de ouvir, Senhor, que nós venhamos cumprir aquilo que o Senhor tem falado para conosco. Pai querido, eu te peço, confiando na Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de meditar com a igreja no João, capítulo 13, versículo 21 em diante, que diz que o traidor é indicado. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falara. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus: o que deves fazer? Faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus tinha dito: compra o que é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo ele tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Amém? Irmão, pode se assentar. Irmãos, hoje nós vamos falar de uma pessoa que ela teve um privilégio muito grande, um privilégio que os profetas, os grandes homens de Deus, heróis da fé, eles quiseram, que foi andar com Jesus, ouvir do próprio Jesus, aprender com o Senhor, entendeu? Ele teve um privilégio muito grande, que foi Judas Iscariotes, que ele, como nós vemos em Marcos 13 a 19, ele foi chamado por Jesus. Ele foi um dos 12 que foi chamado pelo Senhor para ser um dos apóstolos. E Jesus, quando ele chama, ele fala: eu vos dou poder para orar pelos enfermos, para expulsar os demônios. Então, ele teve, durante 3 anos e meio, se não me engano, ele teve todo esse processo, aprendendo, ouvindo e fazendo essas coisas, em nome de Jesus. Então, ele era um homem que ele tinha um cargo de confiança entre os apóstolos. Ele não era uma pessoa assim, ele tinha conhecimento, deixa eu tirar aqui um pouquinho. Ele tinha um conhecimento, ele tinha um bom testemunho entre os apóstolos, né? Porque, tanto que quando nós vamos ver mais à frente, Jesus fala, quando ele já estava sendo usado, ninguém entendeu, porque era um cara assim, acima de qualquer suspeita. Tinha um procedimento, assim, ao meu ver, um procedimento dentro, no meio cristão, digno de confiança, né? Digno de um verdadeiro cristão. E eu achei interessante que Judas, esse nome Judas, ele significa abençoado, louvado, sabe? E às vezes, eu botei aqui que, às vezes, através dessa atitude, esse nome, por exemplo, Caim, ninguém coloca, qual é o nome do teu filho? Vou botar Caim, porque foi um nome que ficou marcado por coisas ruins, né? Pessoa que não foi aceito por Deus, a sua oferta não foi aceita por Deus. E assim como Judas era um nome muito comum, que era um nome, hoje em dia ninguém quer esse nome. Ninguém quer botar esse nome. Acho que eu nunca vi ninguém botar o nome de Judas em alguém. Por quê? Esse nome hoje em dia ele tem uma coisa de quê? De traidor. Às vezes fala assim: você é um Judas. É o quê? Você é um traidor. Assim, por exemplo, o nome Jesus. Eu nunca vi. Tem assim, por exemplo, Cláudia de Jesus. Mas você não vê, qual é o nome do Cleiton? Cleiton, não, qual é o nome do filho do Cleiton? Vou botar Jesus. Por quê? É um nome que está acima de todo nome. É um nome que é digno, é um nome que a gente sabe que é abençoado, é glorificado. Então, a gente não vou botar o nome do meu filho Jesus porque não é digno. Mas também não vou botar Judas, que era um nome tão bonito, significado, irmãos. E às vezes uma atitude nossa, às vezes uma atitude a gente pode mudar um quadro por uma atitude. E foi isso que aconteceu com Judas.
No livro de Tiago, capítulo 1, o versículo 13 a 15. Amém. Tiago 1 a 13 diz que assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado concebido gera a morte. O coração de Judas, ele começou, em algum momento, cada um de nós temos uma fraqueza. Cada um de nós temos uma fraqueza no nosso coração. O coração de Judas, pelo que me fez entender, ele tinha a fraqueza pelas riquezas, pelas coisas desse mundo. E Satanás, a Bíblia fala que ele está sempre ao nosso derredor, buscando uma brecha. No caso dele, o coração dele estava nas riquezas, as fraquezas dele. Satanás usou esse momento da fraqueza dele. Então, nós temos também que ver onde é que está, vigiar com as nossas fraquezas, porque ele está ali sempre, em algum momento, para que a gente venha a cair. E outra coisa que eu coloquei também, porque Judas, ele esperava de Jesus nessa terra. Se vocês, eu não vou aqui, eu não tenho essa coisa de explicar realmente, né, de onde ele veio e tal, mas, pelo que eu vi, ele tinha uma expectativa, porque os judeus eles estavam sempre esperando o Messias, aquela promessa, olha, vem o Salvador, que vai libertar de no povo tal, aí vinha, não era aquele. E quando Jesus apareceu, Judas, agora, dizem até que ele traiu Jesus naquele intuito de Jesus se manifestar para... Só que ele não entendeu que o reino de Deus que Jesus pregava, quando ele viu isso, ele se decepcionou. Foi uma das coisas também que Satanás usou para que ele tivesse uma certa... traísse o Senhor, porque a expectativa dele era aqui. A palavra de Deus nos diz que se nós esperamos de Jesus aqui, né, somente nessa terra, nós somos os mais miseráveis. E foi isso que aconteceu. Ele já roubava, né, que ele via aquele dinheiro todo que entrava, e também por essa fraqueza, porque ele esperava de Jesus aqui, irmãos. E quando ele viu Jesus falar, olha, que nós temos que tratar bem os nossos inimigos, ele já falou, peraí, poxa, então quer dizer que eu tenho que amar os romanos? Ele não entendeu, o coração dele, é como diz na palavra da semeadura, né? A palavra não penetrou no coração dele, a meu ver. Ficou na superfície, que ele não conseguia enxergar a profundidade que Jesus estava falando. Que nós temos que angariar bens para o céu. Nós temos que visar o céu. E tudo de Judas era aqui nessa terra. E aí essa decepção, irmãos, de muita gente hoje em dia. Olha, vem para Jesus que a sua vida vai ser melhorada, vem para Jesus que você vai ter um emprego, vem para Jesus que você vai ter um casamento, vem para Jesus que a sua vida pare de sofrer. E aí Jesus fala que quando nós viemos, ele fala assim, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, que nós passaremos por tribulação, nós passaremos por perseguições, as pessoas se decepcionam. E aí, irmãos, é o problema de muita gente, que coloca o seu coração aqui, vê as pessoas, como eu disse antes, Judas, ele era um cristão exemplar na vista até mesmo dos discípulos. E muitas das vezes também as pessoas se decepcionam. Por exemplo, eu amo os meus irmãos, eu tenho meu pastor Cleiton, tenho o Carlos, o irmão Reginaldo, mas eu não posso colocar as minhas expectativas neles. Porque são homens, eles vão nos decepcionar. E uma das coisas que eu sempre converso, até mesmo uma irmã aqui, com a Janetinha, eu falo, irmã, sabe por que muita gente se decepciona? Porque, como falou, lá no mundo é mais fácil você ver as pessoas errarem. Mas quando dentro da igreja, a gente fica assim, mas fulano está na igreja, mas fulano prega. Judas, ele pregava, irmão, Judas, ele expulsava demônios. Sabe, Jesus era íntimo, ele ouviu do próprio Jesus. Sabe, os discípulos, teve um que mesmo depois de tudo, ele continuava incrédulo. Tomé, quando Jesus... Não, eu só acredito se eu ver ele aqui, era incrédulo.
sabe? Então, nós continuamos com as nossas fraquezas, nós temos que buscar o Senhor, temos que focar em Cristo, mas nós não podemos olhar para os nossos irmãos, ajudar, sim, dando um conselho dentro da palavra de Deus, mas entendermos que nós não podemos fixar o nosso coração nas coisas desse mundo, nós temos que fixar em Jesus, porque o Senhor fala que tudo que nós vamos passar, nós fala que nós vamos ter decepções, porque se nós vermos mais para frente, quem entregou foram pessoas que Jesus à prisão, foram pessoas que conheciam a palavra, conheciam toda a palavra. Ah, Cláudia, então por causa disso eu não posso confiar nos meus irmãos. A gente confia, mas não é botar a sua confiança. E nós vemos, irmãos, isso aí é uma coisa que sempre me chamou a atenção, que quem foi para matar Jesus, quem entregou Jesus, são pessoas que eram conhecedores da palavra de Deus. Judas, em todo momento, ele ouviu de Jesus, ele falou assim, olha, onde vós me há de trair. Olha, Jesus foi dando sempre oportunidades para que ele viesse ao arrependimento, mas ele não. Então, o coração dele já estava fechado. E isso é um perigo muito grande quando a gente fixa a nossa visão em coisas que, às vezes, Deus nos dá uma direção e a gente não quer porque a gente já está fixado naquilo. E, às vezes, a gente fala assim, Senhor, fala comigo, mas Jesus fala, Jesus está falando, Jesus usa o irmão Hermélio, usa a Luana, usa o pastor. Não, mas eu quero que fale assim. E Deus está falando. E aí, depois, a pessoa se decepciona, fala que, não, isso aqui não é uma verdade, porque em tudo que nós devemos guardar, né, como foi falado aqui, nós devemos guardar o nosso coração, porque isso é do coração que ele procede várias coisas. E, como eu falei, nós temos que ver onde o nosso coração está empenhado. Se o nosso coração estiver aqui, nas coisas daqui, seja no casamento, seja em qualquer coisa, acima de Deus, de Jesus, a gente está lascado. Entendeu? E outra coisa, irmãos, nós estamos sujeitos. Hoje até a irmã Tânia ela falou muito sobre o arrependimento. Nós temos que nos arrepender. Pedro negou Jesus. Tomé era incrédulo. Todos. Eu acho sempre interessante, uma vez, acho que foi até o Carlos que falou, se eu não me engano, né, vou repetir isso de novo, que a Bíblia é interessante, que ela mostra todas as fraquezas dos seres humanos. E a Bíblia ela mostra as fraquezas de cada discípulo para que nós vejamos que, enquanto nós estivermos aqui, nós somos imperfeitos, nós somos sujeitos a falhas. Mas houve uma diferença, que muita gente fala assim, mas Pedro negou Jesus, e também foi muito grave. Foi. Só que houve uma tênue diferença, ou uma grande diferença. Judas, ele teve um remorso. Na palavra de Deus diz assim, que ele pegou, foi lá, ele traiu, viu a lambança que ele fez, foi lá, pegou as moedas, jogou no templo e foi se enforcar. Pedro, quando ele negou Jesus, quando Jesus olhou para ele, o galo cantou, que Jesus olhou para ele, que ele viu, o que ele fez? Ele chorou amargamente. Mas ele se matou? Não. Porque Judas não guardou, quando a gente fala que, às vezes, a palavra é dita aqui todo domingo e a gente não guarda. Isso é um perigo muito grande. Porque Jesus ele sempre falou sobre o perdão, a necessidade de, ainda que seu irmão peque, perdoar 70 vezes 7. Se ele chegasse, de repente, para dizer, Senhor, eu pequei contra ti. Mas ele não fez isso, porque o remorso, ele gera a morte. Se nós formos ver, Judas foi se enforcar. Eu peguei um outro exemplo de Saul, porque a gente sempre inventa uma desculpa no pecado, né? Porque quando é um remorso, o Samuel chegou para Saul e falou, olha, por que tu fizeste isso? Em vez de ele chegar, olha, pequei contra o Senhor, me perdoe. Não. Olha, mas você demorou, você falou que ia chegar a tal tempo e inventou uma desculpa. Ele não se arrependeu, ele teve aquele remorso ali, poxa. Outro também, que foi Adão. Foi a mulher que tu me deste. Quando a pessoa está no remorso, ela não assume o seu erro, ela tenta botar no outro a sua culpa. Já Judas não, quando ele viu, ele foi lá, ele chorou, ele teve a oportunidade de perdão, e assim como os outros tiveram os seus momentos depois de se chegar a Deus, de se encher do Espírito Santo e conseguir o perdão de Deus, Davi, Natan chegou para ele e falou sobre o pecado dele. Ele não falou assim, olha, mas ela também estava lá tomando banho, o que você quer que eu faça? O quê? Não, pequei contra o Senhor. Também o seu pecado foi transpassado. Então, essa é uma preocupação que eu sempre meditava nisso aqui, eu falo, meu Deus, qual a diferença, sabe?
Então, assim, é uma coisa muito grande, é uma diferença, assim, que às vezes a gente fica inventando desculpas para o nosso pecado, e Deus não quer isso. Se você pecou, se arrependa verdadeiramente. Uma coisa assim, eu vou lá, eu pequei, vou lá, choro, daqui a pouco eu continuo de novo. Isso, para mim, é um remorso, porque o arrependimento, ele faz uma mudança. Você sente uma necessidade, você sente uma tristeza tão grande por ter entristecido a Deus, que você não quer aquilo de novo. Então, você, não, Senhor, eu vou tentar, posso ter caído, mas Jesus, eu não quero isso na minha vida. Você luta com todas as formas, você vai jejuar, você vai orar. Senhor, eu preciso mudar a minha vida. Senhor, me ajuda a não continuar nesse erro. Porque enquanto nós estamos aqui, irmãos, a cada dia que nós estamos aqui, é uma oportunidade que o Senhor está nos dando para que a gente venha se arrepender. Não tem necessidade para que ninguém se mate. Esse é o perigo. Muitas pessoas se matam. Eu já conheci gente que fala assim, eu não tenho coragem de olhar para Deus, não vou orar não, porque eu peco tanto. Peraí, então você não entendeu o significado do perdão. Você não entendeu o significado do sacrifício de Jesus. Entendeu? Então, é sempre isso. Cada vez que nós estamos aqui, irmãos, vamos olhar para o Senhor, pedir a misericórdia de Deus. E assim, quando nossos irmãos pecarem, nós chegarmos com amor diante dos nossos irmãos, mas nós não olhar, poxa, mas o Cleiton, meu Deus, o pastor, eu vou sair da igreja porque o pastor pregou, e ele é um falso crente. Não, irmãos, ele é homem. Porque tem muita gente largando Jesus por causa disso. Porque estão olhando para o homem. Sabe, uma vez eu falei com uma irmã, minha irmã, e Deus permite às vezes as coisas para a gente ver, para que a gente não coloque, irmãos. Então, eu acho que cada vez que nós estamos aqui, nós estamos tendo experiência. E eu percebi essa semana que Deus tem falado muito sobre a questão do arrependimento sincero, mudança de vida. Jesus está voltando. Como foi falado hoje, a gente não sabe. Às vezes a gente acha que vai aparecer um homem assim, assim, assado, e as coisas estão acontecendo. Jesus fala assim, cuideis, porque o Filho do Homem virá uma hora em que não cuideis. Então, vamos aproveitar essa oportunidade, vamos nos arrepender, vamos perdoar os nossos irmãos, não vamos procurar guardar mágoa, vamos procurar cada dia mais olhar para o nosso irmão, como Jesus fala, como o Senhor fala, como a nós mesmos, porque ninguém quer maltratar a si próprio. E, principalmente, irmão, para não fugir do tema, não vamos ter esse foco de Judas. Eu sei que aqui a gente tem problemas, a gente quer as nossas coisas, nós temos expectativas aqui. Mas se isso não acontecer, amém, porque Deus está no controle de tudo. Entendeu? Se você tem uma expectativa e não é assim que Deus está fazendo, pergunta, Senhor, é isso aqui que o Senhor quer para mim? Eu me lembro que antigamente tudo que a gente ia fazer, eu até me lembrei agora, tudo que a gente ia fazer uma festinha, a gente orava para o Senhor, a gente ia ver um emprego, Jesus, eu vou ver esse emprego, toma à frente, Senhor, eu vou ter que fazer, Senhor, e hoje em dia a gente está perdendo isso, sabe? Então, vamos para que a gente não se decepcione, que quando a gente coloca assim, Jesus é o Senhor da minha vida, tudo que acontece, a gente sabe que Deus está no controle. Então, ainda que a gente perca alguma coisa, ainda que a gente vá parar no hospital, ainda que a gente aconteça qualquer coisa, a gente sabe que Deus está no controle, para que a gente não se decepcione. Tá? É somente isso, irmãos, eu tinha visto outra coisa, mas foi até aqui que o Senhor me deu pela misericórdia. Tá? Os irmãos, orem por mim, para que, principalmente, irmãos, isso aí, desde que o Carlos me chamou, e até antes disso, eu sempre falo isso para todo mundo, irmãos. E isso me assusta muito, porque todas as vezes foram religiosos. Quando Jesus deu a parábola lá daquele que caiu pelo caminho, quem desprezou aquele que estava lá caído no caminho era um sacerdote, o samaritano, obrigada. Era um sacerdote e um levita. Tudo ligado aos religiosos. Né? Então, a gente tem muito a isso. A gente olha assim, nossa, fulano ora, olha como fulano é uma bênção. Mas Deus conhece por dentro a pessoa. Sabe? E isso me assusta muito. Eu fico, Jesus, tem misericórdia de mim. Porque essa passagem de Judas, irmão, isso para mim é uma coisa muito assustadora.
sabe? Porque não foi ninguém de fora, foi alguém de dentro, alguém que conhecia o Jesus intimamente, alguém que já conhecia até o lugar íntimo que Jesus ia para se reunir só com os discípulos. E ele usou todas essas coisas. Então, que nós possamos ficar firmes no Senhor. E mais para frente, irmãos, a Bíblia fala que tudo isso aconteceu quando já era noite. E a tendência é que quanto mais a noite for chegando, mais decepções com os de dentro a gente vai ter. Por isso que nós temos que estar firmes no Senhor, olhando para Cristo. Tá bom? Eu tenho muito contato com meus irmãos, mas eu sempre tenho isso comigo. Eu não posso, os irmãos erram, eu tenho que orar por ele, para que se ele cair, para que o Senhor levante, para que se ele estiver no erro, o Senhor conserte, mas não olhar para o erro dele, porque ele está sujeito a erros a qualquer momento. Mas que, como eu falei, o dia de hoje é um presente, né? Ontem já é o passado, amanhã é o futuro, mas hoje é chamado presente. E é um presente que o Senhor está nos dando para que a gente tome um rumo, para que a gente se arrependa, para que a gente nos conserte a cada dia diante dele. Amém.